fé. O tema da noite de hoje era fé divina e fé humana, mas o Jorge está com a garganta ruim. Então, eu vou falar da fé que a gente tanto fala, fé raciocinada. Mas tem um texto do Chico que diz que a razão sem sentimento não é nada. Então, a gente vai buscar isso. Que Jesus nos abençoe nessa noite, nos envolva, para que possamos buscar este conhecimento. E mais do que buscar o conhecimento, a compreensão. Porque só a compreensão nos traz uma fé raciocinada e um viver melhor, né? O Evangelho tem o tema fé e as suas graduações. Por isso, o Jorge vai trazer a semana que vem a fé divina e a fé humana para a gente refletir. E aqui a gente vai fazer uma passada em todas as fés que nós temos lá no Evangelho. Já conhecido de todos nós, mas muito importante a reflexão, né? Então, eu coloquei a semana passada, quando eu falei da mulher do fluxo de sangue, a fé que remove as montanhas, né? Que as montanhas, então, são as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, as resistências que nós temos de não querer dar o braço a torcer, má vontade, dificuldades, egoísmo, vaidade, preconceitos, interesse material, o fanatismo, né, que nos leva às guerras, como a gente tem visto muito aí. E a nossa grande lição é pensar em como transpor estes sentimentos aqui e caminhar com Jesus se carregamos essas montanhas dentro do nosso coração. Se eu tenho essas resistências, má vontade, egoísmo, né? Muitas vezes velados, né? A gente acha que não tem, mas tem. Como que eu vou caminhar com Jesus, né? Então, a semana passada a gente sintetizou que a fé sempre vai nos ajudar a remover essas nossas montanhas, mas que é preciso confiar e fazer, estabelecer essa relação, essa comunhão com Deus. Aí a fé vai mover todas essas nossas más inclinações. E lá no nosso evangelho, Allan Kardec diz: fé inabalável, que nós falamos a semana passada, né? Eu li uma parte do currículo de Paulo de Tarso, né? Antes Saulo de Tarso. Naufragou, passou fome, levou chibatada, né? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o que é razão? Razão é a capacidade da mente humana que permite chegar à conclusão a partir de suposições ou premissas. Então, a ciência nos dá, né, os princípios, né? A gente fala muito assim, na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, por que que nós terminaríamos, né, dentro de um caixão e acabaria aí? Então, a gente traz a razão, que é a capacidade da mente humana de chegar a conclusões a partir de tudo que a espiritualidade nos trouxe. É, entre outros, um meio pelo qual os seres racionais propõem explicação para tudo, que é a ciência. Mas, no nosso caso aqui, explicações para a religião. No checklist de Santo Agostinho, aquele que fala, hoje eu fui bem, eu fiz isso, eu ajudei um irmão, se alguma atitude, lembra aquele checklist que a gente sempre põe no começo e no final do ano? O último item chama muito a nossa atenção, ele fala assim, ó, dizem que é certo o presente, mas incerto o futuro. Eis a ideia que precisamos eliminar do nosso íntimo. Essa frase, é certo agora, incerto futuro. Ele está dizendo que a gente precisa eliminar. A gente já sabe o que fazer para ter um futuro, né, melhor, né, no plano espiritual. E se eu levo esse estudo, eu também tenho uma vida melhor no plano agora, né? Nós vamos dando instruções. Então, a espiritualidade vai dando instruções. Estais encarregados de disseminar essas instruções. Estamos encarregados de espalhar essas instruções, né? Eu vi, há um tempo atrás, uma palestra dessa moça, a Guimarães, que é filha, né, que foi um dos administradores da Casa do Caminho, trabalhou com o Divaldo. É bem, assim, importante essa palestra dela, bem raciocinada, vamos dizer, porque ela fala do materialismo e do espiritualismo, né? Então, a gente sabe que um dos objetivos principais do espiritismo
de acordo com tudo que Kardec nos trouxe, é combater o materialismo, né? Difundindo essas verdades espirituais que a gente tanto estuda aqui, que é a realidade do espírito imortal. Porque para um materialista, ela fala e ela traz exemplos muito fortes, por exemplo, um materialista que a vida dele se resume à posse de coisas, cultivo de prazer, né, passageiros, valoriza muito o corpo, a beleza física, quer ter sempre cada vez mais, ela até cita que uma pessoa dessa, ela não se sujeita a ter um filho com deficiência, por exemplo, a ter um familiar com um câncer que ele precisa tratar. Ele é a favor da eutanásia, ele é a favor do aborto, antes de tudo isso, porque para ele é o viver agora, né? Que é o que Kardec nos trouxe aí para a gente combater. E com a doutrina espírita, estudada com profundidade, vemos com clareza o objetivo de estarmos encarnados. A finalidade da encarnação é a evolução do espírito imortal. Então, o materialista acha que é só ali, ele não pensa, né? Lá na frente, onde já se viu essa situação do aborto. Realmente, ele coloca assim, para o materialista, a razão dele é que aquela criança só vai atrapalhar, aquela pessoa doente só vai atrapalhar. Então, que se elimine agora, porque ele quer os prazeres da vida, deste momento da vida. Tudo que a doutrina espírita nos mostra o outro lado. Só que todos nós já vivemos esse equívoco do materialista. E ainda hoje, mesmo com as luzes do conhecimento, que é a razão, com que o Espiritismo nos esclarece, muitas vezes nos deixamos levar pelos resquícios dessa ilusão materialista, porque são condicionamentos enraizados profundamente em nós, espíritos milenares. Então, nós vamos ver uma história agora. Nós viemos de outras vidas, né? Então, bobear ali, né? Eu estou muito materialista, eu não estou pensando no lado espiritual. Olha a mensagem de Santo Agostinho, que a gente vai ver que o que Kardec fez também foi buscar a razão, né? Com a decodificação. Dizem que é certo o presente, mas incerto o futuro. Eis a ideia que precisamos eliminar. A gente já sabe qual é o nosso futuro. Essa palestra dela é muito boa. Então, razão é a capacidade da mente humana que permite chegar às conclusões. De que forma? Estudando. Mas somos espíritos milenares, então já temos consciência de algumas coisas. Eu peguei hoje essa história daquele centurião que tinha o servo que ele gostava muito, né? Está em Lucas, lá no capítulo 7, porque no Evangelho Jesus traz ele fala da fé de duas pessoas, que é desse centurião e da mulher cananeia. Então a história é assim, que depois que Jesus tinha terminado de falar lá na cidade de Cafarnaum, havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem ele gostava muito, e o empregado estava doente a ponto de morrer. O oficial ouviu falar de Jesus, né? Um oficial ouvindo falar de outro oficial e pediu para alguns dos seus anciãos para ir até Jesus, trazer Jesus para curar o seu empregado, que era muito querido, um empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faça esse favor, porque ele estima o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Veja, era um homem da lei, como a gente viu lá no livro da Lívia, né? Publius Lentulus, era um homem da lei, mas já sentia a presença de Jesus como um homem da lei divina, né? Então ele pede para ir. Então Jesus pôs-se a caminho. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer para Jesus para ele não se incomodar, porque ele não era digno que ele entrasse na casa dele. Ele já tinha conhecimento do que um centurião fazia, né? Mas ele gostava dos empregados. Olha esse empregado com tanto carinho que ele tratava. Mas não precisa vir ao meu encontro, né? Nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao seu encontro, mas dize uma palavra e o meu empregado ficará curado. Ele gostava muito daquele empregado. Pois eu também sou autoridade, ele disse, né? E dou ordens. Eu digo, vá, e ele vai. E a outra eu digo, venha, e ele vem. E ao meu empregado, né? Faça isso, ele fala para Jesus. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, olha, né? Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado com perfeita saúde.
Então, a gente vai ver na história que era um centurião, seguia lá os deuses, mas tinha piedade pelos empregados, tinha humildade, tinha sentimento e reconhece em Jesus uma fé, em Jesus um homem de Deus. Ele era um homem dos homens e tinha poder, mas Jesus era divino. Então, Jesus destaca duas fés, a desse centurião e da mulher cananeia, que era aquela moça que tinha uma filha, né? Com problemas mentais, ela segue Jesus por muito tempo, os discípulos mandam que Jesus a mande embora e Jesus acaba atendendo. Tanto o centurião como a mulher cananeia, Jesus declarou: eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E por quê? Que a gente vai falar da fé raciocinada. Esse centurião, ele comandava uma centúria que tem 80 legionários e mais todos os auxiliares. Homem de autoridade que costumava dar ordens, mas ele tinha sentimento pelos seus iguais, tanto que ele queria curar um servo, e tinha raciocínio, tanto ele como a mulher de Cananeia, tá? Raciocínio já vem da razão, né? Ele entendia já que ele era simples autoridade terrestre, autoridade muito pequena diante de Jesus. Jesus, no olhar dele, já era autoridade divina, mais complexa. Esse centurião, ele já tinha o arquétipo, né? Aquela estrutura da fé raciocinada. Porque o raciocínio é a reflexão do mais simples para o mais complexo, do conhecido para o desconhecido. Não sabíamos como Jesus curava, mas ele tinha o sentimento pelo seu servo e tinha o conhecimento de que Jesus era uma autoridade máxima, era uma autoridade divina. Possuía um coração humilde e amoroso e relacionava a vida material com a espiritual. Isso já é fé, isso já é confiar, né? Confiar em alguém que está acima da gente. Kardec também, né? Busca esta fé. Do simples para o complexo, ele começa a ver as mesas e as batidas. Do conhecido, que era esse povo, né? Trabalhando com os primeiros fenômenos, para o desconhecido, que foi falar com toda a espiritualidade dos continentes. Do concreto, né? Ali, ele precisou estar ali perto, no concreto para o abstrato, e do particular para o geral, que já era a proposta de Pestalozzi, né, seu mentor, desse raciocínio de compreender, de buscar a razão. Nós, na doutrina, muitas vezes as pessoas vão e ficam um pouco tempo, ou tem medo, porque se fala dos espíritos. A partir do momento que a gente entende o que é a doutrina espírita, a gente tem o sentimento pelo próximo e começa a ter um entendimento pelo evangelho. Aqueles espíritos estão ali para nos ajudar. Esse é o exercício de raciocínio que a doutrina nos traz, né? Foram dos simples fenômenos para hoje todos esses conhecimentos mais complexos de que na natureza nada se perde, tudo se transforma, e conosco a mesma coisa com a reencarnação. Então, vejam, nas mesas girantes, né, na época de Kardec, a psicografia naquela época, lembra, era comunicação por letras, uma a uma, as batidas. Hoje a gente já tem a psicografia. Eles precisavam daquilo na época para começar a entender. Então, é um intercâmbio que começou no mais simples e conhecido, passando para o mais complexo, que são as leis divinas. A fé raciocinada, ela precisa da ciência, ela precisa da filosofia, ela precisa que nós nos esforçamos para estudar e compreender. Então, muitos viam, mas Kardec entrevia, ele lia ali nas linhas, né? Com o esforço do raciocínio, da razão, ele recebe toda a codificação. Kardec foi aos poucos construindo aquele quadro geral com informações colhidas e concretas. E aí ele foi definindo esses princípios gerais da doutrina. O que é isso? É uma fé raciocinada. Buscou a razão. Com a influência de Pestalozzi, com certeza. Um exemplo disso é que quando os espíritos vinham dar a resposta, ele confirmou nos 5 continentes. Lembram que a gente já viu essa história? Perguntava para o espírito aqui, ali, 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 para ver se a resposta era a mesma. O que ele estava fazendo? Raciocinando. É uma fé raciocinada. No livro dos médiuns, no capítulo 31, ele fala desse método, se é interessante começar pelos fenômenos ou se começa pela razão, já se começa estudando.
E aí a gente vê lá que muitos incrédulos, mesmo tendo visto os fenômenos, não compreenderam. Outros, buscando a razão, estudando e compreensão, chegaram mais rápido ao entendimento dessas leis que a natureza forma, né? O estudo das ciências. Uns estudando, outros pela explicação filosófica apresentada pelo próprio Kardec. E quando viram os fenômenos, consolidaram o raciocínio. Quer dizer, muito eu vi uma história de um menino que trabalhava com a família. O pai era médium, via espírito chegar e tudo, tudo. Ele não compreendia o que era aquilo. Mais tarde, quando ele viu o filho na doutrina espírita, foi que ele entendeu. Então, assim, não basta para uns os fenômenos. A compreensão precisa do estudo. É isso que a gente fala de raciocínio, né? E Jesus diz: bem-aventurados que não viram e creram. Então, veja, Centurião talvez não tenha visto, né, naquela época, né? Mas ele tinha alguma coisa ali para despertar. O que é isso eu quis dizer? Os incrédulos que veem fenômenos não compreendem, ou quem estuda e não vê fenômeno e entende, entende porque vai desenvolvendo o conhecimento, e uma coisa vai colando na outra, como eu falei, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, por que a pessoa morre e acabou, como dizem os materialistas? Isso é progresso, isso é evolução, é estudo. O centurião, ele já tinha razão, porque várias encarnações, tem isso também. As pessoas que aprendem mais rápido, porque nós estamos no progresso e na evolução. Então, as encarnações aí até garantem isso. Bem-aventurados, estão felizes, os que não viram e creram. Quer dizer, nem todos nós temos essa habilidade de um médium, mas eu creio, porque a razão nossa, o Espiritismo nos convida a buscar e construir o conhecimento paulatinamente. Então, cada vez que a gente estuda para uma palestra, cada vez que a gente lê um pedacinho do Evangelho, nós estamos construindo a nossa fé raciocinada. E está lá na lei do progresso, já que a gente falou de progresso, a influência do Espiritismo no progresso. Tem uma pergunta lá, a 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Está lá, nós temos resposta para tudo para construir a nossa fé raciocinada. Olha a resposta da espiritualidade. Desejarias milagres? Mas Deus os espalha a mancheias. Espalha a mancheia, sim, espalha aos punhados. Deus espalha aos punhados diante de vossos passos. Está perto da gente. O que a gente fala milagre, as coisas que acontecem de uma maneira, né? No entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Cristo convenceu? Não. O que a gente diz é que Cristo permanece aí, né? Os filósofos estão sendo estudados na faculdade, mas Cristo permanece aí. Mas muitos ainda duvidam, né? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Quantas pessoas, né? Não querem ver, a gente conhece. Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem, né? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, eles lhe deixam o mérito de se convencerem pela razão. Nascemos simples e ignorantes, providos de inteligência. A inteligência faz parte do nosso buscar. A natureza, né, e a perfeição das suas leis está aí para a gente estudar, né? Cientistas já mostraram tantas coisas. Essa mesmo que eu falei, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Cai uma folha da árvore, vira adubo. Como é que a gente morre e não tem mais nada, né? Então, Deus não vai impor, ele não impõe. Ele age no momento certo, porque cada um de nós está no nível evolutivo para buscar. Então, lá no capítulo que a gente está estudando, da fé transforma a montanha, está lá no item 7. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso compreender. Aquilo que eu sempre falo, conhecimento todo mundo tem. Compreensão é quando você
abrange, abraça para você, inclui na sua vida, entendeu? Então, eu aprendi e eu uso isso na minha vida. É o que a gente mais fala do Evangelho, né? A nossa vivência prática, a nossa reforma íntima, porque senão a gente cai no oposto da fé raciocinada. A fé cega, está lá no mesmo item. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se. Aquelas religiões que têm os dogmas, que faz seguir daquela forma, né? Exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem. Essas igrejas que têm os rituais, elas colocam o jeito que deve ser. O que que elas estão fazendo? Boicotando as duas prerrogativas aí mais preciosas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio, que o Espiritismo nos mostra tão bem. O Espiritismo não diz, tudo poderás compreender agora. A gente sabe que cada um está no momento, mas a gente sabe que estudando a gente chega lá, né? Ainda, diz, ainda lhe falta recursos e sentido. Um dia poderás compreender. Então, não é como a gente escuta muitas vezes, é mistério, mistério de Deus que não, o homem não vai descobrir. Sim, tudo poderás compreender, né? Falta um pouco de recurso para a gente, falta, mas vamos compreender como desenvolvendo as nossas habilidades e competências, que é a inteligência. Nascemos simples e ignorantes, mas temos condições de estudar. E aí, no mesmo capítulo, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, igual a receita médica, nem o que é ainda mais certo se impõe, como na pergunta 802. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, as pessoas mais resistentes, que não acreditam, né? A fé é o buscar e achareis. E a gente fala de religião, não importa a religião, tem a sua fé raciocinada, a religião que você se sente bem, não é verdade? Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Por isso a importância, como estamos, né, buscando a nossa fé. Por isso a importância da gente fazer essa reflexão sobre as graduações da fé. Esse livro eu já citei outras vezes, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutter, tem um parágrafo interessante. Para se possuíres haveres na terra, é preciso trabalho. A nossa casa, o nosso carro, a nossa faculdade, raciocínio e esforço para possuir haveres na terra. O mesmo é para adquirir fé. A fé não se compra, não se dá por esmola, não se ganha por herança e não cai do céu como as graças da chuva. Fé só se obtém pela aquisição do conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho do Evangelho, mais perto de Jesus eu estou. O centurião estava perto, né? Não era na época o conhecimento do Evangelho, mas ele tinha ali das vidas que ele vinha passando essa situação de trabalhar na terra, raciocínio e esforço para o trabalho dele, e o entendimento da força de Jesus, né? Kardec diz a frase que nós colocamos lá na frente: a fé verdadeira é aquela que se pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, quando a gente estuda, né, a ciência e vê que a ciência nos deixou aquilo, a gente acredita, nossa, olha, isso é verdade, né? Lei de causa e efeito, tudo. Então, quando a gente estuda também no Evangelho e a gente entende, se eu estou passando por isso é porque eu plantei. Lei de causa e efeito. É ciências e é filosofia. Um minuto, né? É a fé inabalável que ele está falando. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas graduações da fé depois do um minuto caído. Kardec também, lá no livro lá no Evangelho, ele diz lá, tem depois como certo os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer. Lembra que a gente falou que não é crer, né? É confiar. Mas não podemos. Tem gente que quer muito crer, mas não pode. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos.
o nosso tema lá de olhos abertos e ouvidos abertos. As provas, no entanto, chovem-lhe ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns é descaso, da de outros o temor de serem forçados a mudar os seus hábitos. Aí eu não vou para isso. Então, está lá Kardec dizendo, nessa parte do Evangelho da Fé. Então, assim, tendo, pois, como certo que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. As pessoas dizem que não podem, né? Ah, eu creio, mas não dá certo, né? Então ele fala, apenas de lábio o dizem, não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. Aquela nossa palestra, né, sobre olhar por olhar e ouvir por entrar por um ouvido e sair pelo outro. Aí ele diz, o Espírito, as provas, no entanto, chovem-lhe ao derredor. Por que fogem de observá-las, né? Porque aquela situação comigo, né? E eu entendo que eu estou passando por aquilo, porque em algum momento eu fiz isso, para crescer. Então eu tenho fé em Deus, estudo, fortaleço a minha fé, vou buscar razão para poder entender tudo isso. Então, ele diz que da parte de uns, há descaso. Ah, não quero, né? Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Né? Então, nós temos, né? Algumas posições, né? Quanto ao egoísmo, a vaidade. Então, as pessoas muitas vezes não querem, quer ser materialista e espiritualista do mesmo jeito. Da parte da maioria, há o orgulho, negam-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teriam que curvar-se diante dela. Viram porque a fé do centurião era uma fé da razão, raciocinada, porque ele não teve problema nenhum de curvar-se a Jesus, coisa que qualquer outro, né, soldado não faria. Então são desculpas. E a gente vai se escondendo atrás dessas desculpas, né? Porque não vai mais, começa a frequentar e para de frequentar, porque as coisas da matéria falam mais alto muitas vezes, né? Do que os estudos. Então, são as nossas montanhas, o egoísmo, a vaidade. Eu acho muito importante o evangelho, mas eu vou procurar alguma coisa mais forte. A gente escuta muitas pessoas falando isso, né? As pessoas que ficam são pessoas que já entenderam que o evangelho é estudo diário, é conhecimento sempre. Sempre vai ter uma coisinha para a gente aprender, né? Uma história nova, uma mensagem de Jesus. Então, a fé, ela é inata. Basta uma faísquinha que ela é desenvolvida. Até o incrédulo um dia terá a fé despertada. Então, se tem todas essas desculpas, como Kardec está dando, mais fila para reencarnar, mais época, até que um dia vai despertar. Então, a fé é uma conquista. Como eu tenho construído esse meu caminho, né? Porque quem não aprende pelo amor, a gente já sabe que aprende pela dor. Tudo isso é um conhecimento que nós tivemos do quê? Da busca do evangelho, da busca que Kardec foi atrás, né? Então, essas graduações da fé estão desde coisas bem pequenas como coisas grandes. Aí eu trouxe as graduações lá do Evangelho. Então, ele fala de fé robusta, e aí nós vamos lembrar, eu já contei essa história de Abraão e Sara, tinha um único filho, Isaac, e Deus testa, né? Abraão fala para ele sacrificar o filho. O filho leva até a lenha lá para ele, pai, quem que nós vamos sacrificar? Ele fala, Deus proverá. E chega a montar o fogo, ele chega a amarrar o filho, né? E o anjo bom aparece e diz, e aponta para onde estava um carneiro, né? Então Jesus provou. Que fé é essa, gente? Que fé é essa? É uma fé robusta, é uma fé forte. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos. Estava sendo fácil para esse pai? Não. Mas a fé era tão grande em Deus e no amor àquele filho que o cordeirinho para ser sacrificado estava lá. Isso é a fé robusta que está no Evangelho. A fé vacilante a gente lembra bem, quando Jesus anda sobre as águas e Pedro anda também, mas um vento bate ou ele vai prestar atenção lá nos discípulos e ele afunda. A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Anda na água. Ele teve fé.
Pedro começou a andar, mas uma coisinha vacilante ali, né? Vacilou, hesitou, caiu. E aí a gente traz para o dia a dia, tá com aquela doença, né? Naquele dia que a gente está sabendo que a firma vai dispensar muitos. E aí, a nossa fé é robusta, Deus está comigo, se eu for despedir daqui, uma porta melhor vai se abrir, ou é uma fé vacilante? Ai, tomara que mande fulano e ciclano embora, porque eu não posso perder esse emprego. Ai, se eu perder esse emprego? Então, né? Se eu me nutro, que eu quero vencer, eu vou vencer. Mesmo que eu perca esse emprego aqui, uma outra porta vai se abrir, porque a minha fé é robusta. Eu acredito em Jesus e nas lições do Evangelho. Com Jesus, os passos são seguros. Jesus é a nossa confiança e está lá no Evangelho. Fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de se atingir um objetivo. O centurião queria aquele servo amigo dele curado. Ela dá uma espécie de lucidez, faz com que se vislumbre o pensamento. Olha só, se eu tenho confiança em Jesus, é uma lucidez. Olha, até, bom, vai mandar a gente embora, se eu estiver no meio desse povo, eu vou pensar positivo, porque o meu pensamento muda tudo, né? Então, o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de modo que aquele que procura, que a procura, caminha a passos seguros. Por que que eu vou ficar sofrendo cada dia uma lista de quem foi, cada dia não? Eu tenho confiança em Deus. Se não for esse, vai ser coisa melhor. E quem nos mostra essa mudança de pensamento? O Evangelho. Cada vez que eu leio o Evangelho. Lá também fala da fé sincera e verdadeira. A fé sincera e verdadeira calma. E a inteligente é essa que a gente está trabalhando hoje, raciocinar. Então vamos lá. Nós nascemos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Nascemos simples e ignorantes, mas com a evolução buscando a perfeição. Temos a inteligência. Basta estudar, basta buscar. Sabemos já da reencarnação. Não somos materialistas mais, sabe? Só acreditamos no aqui e agora, não queremos a pessoa doente nos atrapalhando. Não, nós já sabemos que temos outras vidas e evoluímos junto nessas relações é que nós crescemos. Nada está na nossa casa, na nossa frente por acaso. Sabemos também que Deus é um pai de amor, ele não castiga ninguém. E quando eu acredito na paternidade divina, eu não sou irmã só dos que estão aqui em casa, nós somos irmãos. Nós que estamos aqui e o dono da padaria, o morador de rua, nós somos irmãos, né? Sabemos que dentro desse planeta, acreditando na reencarnação, existe uma lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, eu recebo. Coisas boas, recebo coisas boas. Coisas ruins, vou receber coisas ruins. Bem-aventurados os aflitos. Pego todas as bem-aventuranças e vejo que bem felizes aqueles que passam pela dificuldade de achar que vai perder o emprego com confiança em fé, porque isso é uma lição para a minha evolução. Já sabemos disso, né? Amar ao próximo e a Deus acima de todas as coisas. Pronto, fé raciocinada. Vamos estudar tudo isso, ver como juntamos tudo isso e a gente toca a nossa vida de uma maneira muito mais tranquila. A fé sincera e verdadeira, que está no Evangelho, é sempre calma. O que que eu vou fazer? Eu não vou dormir por causa do emprego? Ela dá a paciência que sabe esperar, pois tendo seu ponto de apoio na inteligência, você é inteligente, já sabe de tudo isso aqui. E na compreensão das coisas, não é só conhecimento, é compreender que eu tenho uma outra vida, que eu estou num planeta que vai ter guerra, que vai ter provação, compreender as coisas. Está certa de chegar onde quer. A calma na luta é sinal de força e de confiança. Então, eu sei, bem-aventurados os que sofrem, é um planeta de provas e expiações, foi aqui que eu cheguei, então deixa eu desenvolver a minha fé, buscar o rumo de Jesus, aquilo que a gente viu no centurião, certeza que Jesus ajudaria, e outra coisa interessante é o sentimento que ele tinha, né? E aí, a fé cega vem na contramão dessa fé. Então, muitas igrejas falam lá para jejuar 40 dias de jejum e tal. Era desse jejum que Jesus estava falando, de parar de comer para orar, não é o alimento, a comida, é esse jejum moral.
abstenção de fazer o mal, é a reforma íntima, eliminar o orgulho, a vaidade, né? É a nossa ligação mental sincera e verdadeira com Deus. Já posso falar com Jesus como se ele estivesse sentadinho aqui do meu lado. A oração como remédio para a construção da minha fé. É pela prece, pela oração que eu fortaleço a minha fé. Aí a gente fala, a fé cega, ela nada examina, né? A fé raciocinada, ela examina tudo, ela busca na ciência e na filosofia a resposta. Quando a gente começa a ler o Evangelho, as coisas do Evangelho, a gente, tudo casadinho. A fé cega aceita, sem verificação, se é verdadeiro ou falso. Esse monte de gente em determinadas igrejas, né? O pastor mandou levar aquele lencinho, e é o lencinho que eu vou passar, que vai curar, é a sua fé, né? Essa é cega. A fé raciocinada apoia-se na razão e tem uma lógica que veio da ciência, da filosofia. Essa fé cega chega ao fanatismo. Quantas religiões, quantas pessoas, né? Olha a guerra. Faz crente, a fé raciocinada faz crer, né? Por ter a certeza. Claro, a ciência já. Essa fé cega, ela é insegura, ela é violenta, ela é imposta. E aí a gente vê a guerra, é imposta, né? Quando a gente viu as nossas eleições, até hoje as pessoas brigam por causa de um presidente. Criaram uma fé cega numa determinada pessoa. Mas em Jesus, o que que Jesus pede para a gente, não é verdade? Esse livro Coletânea do Além, que diversos espíritos, ele fala, é muito interessante o texto, ele fala de raciocínio, importantíssimo estudar e ter raciocínio, junto com sentimento. Era o que o nosso centurião tinha, o amor por aquele servo. Então, lá no capítulo Sentimento e Razão, eu peguei duas frases. Ele fala assim: nos círculos espiritistas, para os cristãos, muito se tem falado de uma fé raciocinada, que busca o estudo, que busca a compreensão, que a ciência já falou que sim, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Olha que bonito, gente, iluminada de sentimento. O que que ele tinha? Um amor por aquele servo, né? Fé não se limita apenas ao raciocínio. A fé lúcida, que busca o mistério das leis, então é um mistério para mim, as leis da natureza, eu já começo a estudar. As leis de Deus, eu já começo a estudar. Mas essas leis precisam ser associadas à humildade e à caridade. Senão a fé vai se tornar cega. Então, é necessário ter sentimento. Aí o texto diz que a razão, importantíssima, como a gente viu, calcula, cataloga, compara, analisa. É tudo que a ciência faz para a gente. O sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Ilumina é o que a gente precisa. Ele tinha um coração humilde, amoroso e fraterno. Construiu uma igreja. Não fez como os outros, né? Que mandava por fogo, que prendia, que matava, né? Não, construiu uma igreja para eles, para os seus guardas, para os seus servos. Esse seu servo frequentava uma igreja de Jesus. Emmanuel chama de maturidade do senso moral, era o que ele tinha. Coração iluminado e um sentimento purificado. Naquela época, a gente não sabe como a fé dele era, né? Mas trabalhando hoje a nossa fé com a razão, com tudo que foi desenvolvido e com o evangelho na nossa mão, coração iluminado, sentimento purificado, é uma coisa que a gente tem que buscar. Conhecimento e compreensão. A razão, então, aqui nesse caso, é o caminho humano, e o sentimento, a luz divina. Razão e sentimento, luz divina, sentimento purificado, coração iluminado. E o Jorge vai falar para a gente da fé humana e da fé divina, porque tem um tópico muito importante para trabalhar. Mas eu contei há um tempo atrás, já faz tempo, que esse homenzinho aí na enchente, que a gente está tendo tantas, né? Rezando para Deus, orando para Deus, não viu nem o casal chamar, nem a lancha do resgate, nem o helicóptero, tão concentrado que ele estava na oração. Fé humana, autoconfiança é muito importante. Autoconfiança, ele estava ali confiando em Deus. Já sabemos que o homem tem força e magnetismo quando ele tem o pensamento positivo. Está lá no Evangelho. O poder da fé tem uma aplicação direta na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal,
podendo operar fenômenos de cura, pensamento positivo, pensamento no bem. Este é o motivo de Jesus ter dito: se não curastes, é porque não tinha fé. E ele está lá, rezando com fé, mas deixou passar todas as oportunidades. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, lá no Evangelho, o Espírito Protetor diz assim: repito, a fé é humana e é divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da fé que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento da faculdade humana. Quando eu coloco na minha cabeça que vai dar certo, que vai acontecer, acontece. E Deus ajuda o homem através do outro homem. O helicóptero era a saída, as pessoas a saída, né? Então, a nossa força e magnetismo vai atrair oportunidades, e muitas vezes a gente não está aberto a essas oportunidades. Fé divina, nós sempre teremos o apoio espiritual. Deus ajuda o homem através do homem. A semana passada eu falei, às vezes a gente está tão cego que não vê a mensagem num livro, numa amiga que veio te visitar aquele dia e trouxe tal assunto, né? Precisamos retirar as montanhas que nos impedem de sermos humildes. Ele não queria ajuda daqueles irmãos que passaram por lá, porque estava esperando Deus, não é? Então, confiar e olhar à sua volta, porque a fé humana ela é muito forte, nossa mente é muito forte. Já sabemos que Deus é Pai educador, justo e me ama. Então, eu não passo por nada porque Deus está me castigando, como a gente escuta muitas pessoas falar, Deus está me castigando. Não está. É porque está acontecendo isso comigo. Por que, meu Deus, está acontecendo isso comigo? Não é porque está acontecendo, é para que está acontecendo. A gente fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não é esta a pergunta. Vai acontecer. Mas para que isso está acontecendo comigo? Que lição eu posso tirar? Que aprendizado eu devo tirar dessa lição? Tudo isso é fortalecimento de fé. Essa fé divina organiza as energias que envolvem o nosso pensamento. O centurião tinha certeza que Jesus ia curar o menino lá. Ele não podia fazer nada. E nós já vimos uma vez uma pesquisa que pensamentos viáveis, né, maiores que 8%, quer dizer, a fé, quando eu acredito, como fez o centurião, essa coerência cardíaca elevada, a pesquisa dizia que era acima de 8%, que é pouco, né? Me faz acreditar, me faz a minha mente, olha, ficar positivamente acreditando, porque Deus é pai educador. Ele não é um pai que castiga e pune. Se eu estou passando por isso, é lei de causa e efeito, a gente já sabe disso. Então, o centurião pediu humildemente para Jesus e confiou. A moça que eu falei, a mulher da Cananeia, ela tinha uma filha, né? Tipo um menino lunático lá. Ela andou tanto atrás de Jesus, Senhor, tu que é filho de Davi, e os meninos, os discípulos chegaram a falar, afasta dela, já estamos, né, já estavam cansados dela. E aí Jesus faz uma pergunta para ela, né, porque os filhos e os pães estavam perto, ela fala que até os animais eram filhos de Deus. A lição é muito bonita, né? Muito bonita. Então, Jesus coloca os dois com uma fé muito rica. Pessoas que estavam aderindo ao cristianismo, mas que já tinham fé. Então, o centurião falou: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres na minha casa. Aquele luxo, né? Ele tinha 80 soldados, mais os seus auxiliares. Não entres na minha casa, né? Não sou digno. Não sou digno de que você veja o que eu tenho. Não sou digno da sua luz. Sou um simples mortal. Nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro, né? Porque você é muito, né, superior, né? Mas dize uma palavra e o meu empregado ficará curado. Por favor, você falando uma palavra, o meu empregado vai estar curado. Então, a fé e a humildade, a gente tem que pensar nisso, que é a fé e o sentimento, está lá no Evangelho. Então, ele tinha o sentimento pelo seu servo, né? E tinha essa força na cabeça de pensamento que ele era um homem da lei humana, mas que Jesus era um homem da lei de Deus. A verdadeira fé, ela é humilde.
Aquele que possui deposita a sua confiança, de novo, fé e confiança, em Deus, mais do que em si mesmo. Então, eu tenho que passar por isso, meu Deus, eu sou fraco, mas o Senhor pode tudo, e eu confio que será o melhor para mim. Então, porque sabe que é simples instrumento da vontade de Deus. Senhor, faça-se a sua vontade, né? E que nada pode sem Ele, sem Deus. A verdadeira fé é humilde. Aquele que deposita, coloca a sua confiança, coloca os seus problemas na mão de Deus, mas trabalha, né? Não dobra o braço, como disse lá o Espírito, e diz: ah, eu não escuto, ah, eu não vou para a fraternidade porque eu nunca vi nenhum espírito, nenhuma coisa. Se eu visse alguma coisa, eu acreditaria. São desculpas, né? Para não enfrentar uma fé raciocinada. E Emmanuel, para a gente terminar, diz assim: sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixe tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Então, bora lá. É fazer o nosso trabalho e colocar nas mãos de Deus o que é melhor. Mas fazer o nosso trabalho, né? Isso é importante. E muito importante falar de fé. Eu coloquei só um adendo para a fé divina e humana, que é o nosso tema da semana que vem, tá bom? E que Jesus nos abençoe, e vamos dando graças e agradecendo esse irmão por mais esse aprendizado que nós buscamos no Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito importante esse tema, hein, Marta? Na semana que vem, Jorge Luiz continua, porque a fé é o nosso poder, é o nosso magnetismo colocado a favor do próximo, colocado a nosso favor, e a gente desenvolver essa fé é desenvolver a nossa confiança, né? Nossa confiança num ser superior e essa confiança que nós temos uma vida toda pela frente, que é a chamada vida futura. Depois que deixarmos aqui essas vestes, esse corpinho que não nos serve mais, nós voltamos lá para a nossa pátria original, no mundo espiritual, continuamos lá a nossa jornada e também lá a fé é muito bem utilizada e nós devemos tratar muito bem, porque tanto encarnado como desencarnado trabalhamos muito a nossa fé. Bom, parabéns, Marta, muito bem colocado. Vamos ver a continuidade com o Jorge Luiz na próxima semana. Isso. Vamos, eu faço vibrações. Canta quanta luz, né? Canta? A Wanda Então, vai vai. cantar? Vou. Então, Então fechem os vai. microfones. Eu não consigo, não. Tô com Eu, tosse. eu faço. Ficou. Ah, entendi. Então, eu faço o encerramento, né? O Volpe faz as vibrações, eu faço o encerramento, o Volpe faz o Dr. Bezerra, tá bom? Então vamos lá. Não, ô Martinha, Tá. dá para fazer. O Ah, doutor então tá Bezerra, bom. posso fazer. Não quero Tá, cantar. Não dá para tá. cantar, que senão eu vou É. tossir. Então vamos lá. Eu canto, o Volpe, Wanda e o 22 horas do Jorge eu faço. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta